Não é uma doença. Febre é um sintoma. Os sintomas numa doença, como por exemplo o coronavírus, que você para de sentir o gosto das coisas, a dengue, por exemplo, que você começa a criar manchas no seu corpo, e assim por diante, são sintomas que apontam para um problema, apontam para que existe alguma coisa dentro de você que não está certa, né? Então os sintomas, eles são nada mais do que setas, para você poder identificar a doença. Então são uma espécie de alarmes, uma espécie de sinais de que alguma coisa está acontecendo. E quando nós falamos aqui de sintomas da salvação, nós estamos falando sobre essas setas, sobre essas coisas que apontam e identificam que se de fato nós temos em nós salvação ou não. Afinal, toda árvore de manga, quando ela está ligada à mangueira, todo galho que está ligado à mangueira tem que produzir mangas, não é verdade? Então é justamente isso. Ela vai transparecer, ela vai frutificar, ela vai mostrar aquilo que ela tem dentro de si, aquilo que ela é de fato. Então, por isso os sintomas da salvação. E eu quero comentar com você, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 20. Então, olha aí comigo esse texto, nós vamos estar lendo nessa noite. Quem achou, diga amém. Amém? Diz assim o texto: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com seu nome, mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs como juramento. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Queridos, esse texto, ele é um texto que é a continuação do capítulo 6, quando ele entra numa exortação um tanto dura. Qual que é a exortação do capítulo 6? Se vocês voltarem aí nas suas Bíblias e olharem, para a gente relembrar um pouquinho, lá no versículo de número 8, ele diz assim: mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O que ele falou no capítulo 6 mesmo? Ele falou sobre aqueles que foram regados por Deus pela palavra, mas eles não deram ouvidos à palavra que foi semeada a eles, ou seja, o evangelho foi pregado para eles, mas eles não deram ouvidos. E o que aconteceu? O que aconteceu foi justamente que eles não produziram frutos. Antes, a terra deles produziu espinhos e abrolhos. E aí o texto diz assim: e porque frutificou espinhos e abrolhos, o fim deles é a maldição, que é através do fogo. Ele está falando aqui do quê? Do inferno. Ou seja, ele entra com uma ameaça muito dura para os hebreus, dizendo o seguinte: se vocês se apostatarem da fé, se vocês deixarem Cristo, não haverá mais
arrependimento para vocês, não haverá volta mais, e o fim de vocês vai ser a condenação. E aí no versículo 9, ele faz aí uma comparação, dizendo o seguinte, como nós lemos aqui, versículo 9, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. O que ele está dizendo? Depois de ele mostrar uma cena terrível de pessoas condenadas que ouviram a palavra, mas não deram frutos, ele então traz o seguinte, mas vocês não estão nessa categoria. Ou seja, aquela condenação que eu acabei de falar, não serve para vocês desde que vocês não se apostatem. Essa condenação, essa ameaça que eu trouxe para vocês, não é sobre vocês, mas se vocês não tomarem cuidado, pode ser. Então ele traz um tom de ameaça. Ele fala o seguinte, de vocês eu tenho uma expectativa maior. Ou seja, ele fala o seguinte, vocês estão num caminhar que não está muito bom, mas eu tenho uma expectativa que vocês vão melhorar. Ele fala assim, esperamos coisas, vamos voltar aqui. Esperamos de vocês coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Olha que coisa interessante. O que ele está dizendo é, aquilo que eu acabei de dizer, aqueles que eu disse que foi regado e cresceu espinhos e abrolhos e é para condenação, são coisas que eles receberam, são características que eles tiveram, que não são de quem é salvo. Não são sintomas de quem é salvo. Não são sinais de quem é salvo. Então ele está dizendo em outras palavras assim, vocês têm sintomas de salvo. Vocês têm. E a prova disso está no versículo 10. Porque a gente tem que perguntar o seguinte para o texto. Texto, quais são essas coisas melhores que acompanham a salvação? Esse é o nosso desafio nessa noite. O desafio que eu tenho com você, através desse estudo, nessa quinta-feira, é nós descobrirmos os sintomas da salvação. Nós queremos saber quais são essas coisas melhores, essas coisas que acompanham a salvação. E ele vai dizer para nós, no discorrer do texto, justamente essas coisas que eu e você precisamos identificar em nós, para sabermos se nós estamos de fato infectados com a salvação. Amém? Olha só, qual que é a primeira coisa que nós vemos aqui no texto, que é o sintoma de salvação? O versículo 10 diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes. Ou seja, olha só, esse povo que ele está falando assim, de vocês esperamos coisas melhores, a primeira coisa que ele fala assim, aquilo que acompanha a salvação, é esse sintoma. Qual? O sintoma de boas obras. Boas obras. Ele está dizendo que esse povo aqui, ele fazia boas obras, e que continuaria fazendo boas obras. Eles fizeram no passado, e eles fazem no presente. Olha só, para com o seu nome mostrastes enquanto servistes, passado, aos santos, e ainda servis. Vocês continuam servindo. O primeiro sintoma de salvação que a gente identifica é justamente esse, boas obras. É justamente o que Tiago diz para nós na sua epístola. Ele diz o seguinte, aquele que diz que tem fé, mas não tem as obras, esse aí não pode ser salvo. Por quê? Porque o sintoma da salvação é justamente que ele pratica boas obras. Mostre a sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé com obras. A fé em Cristo Jesus para a salvação, que não produz fruto digno de arrependimento, que não produz boas obras, que não produz mudança nas nossas vidas, ele está dizendo em outras palavras é o seguinte, não é sintoma de salvo, então não pode ser salvo. A primeira coisa que eu e você precisamos nos atentar é justamente isso. E para a gente identificar, para ele identificar para nós qual que é onde nós temos que chegar e aonde nós estamos, ele faz uma comparação entre expectativa e realidade. Olha só essa foto. Quem nunca tentou fazer um bolo, olhou e disse o seguinte, eu vou fazer igualzinho. E aí saiu essa caca, né? Eu quando vou desenhar é mais ou menos isso. É mais ou menos isso que acontece comigo. Eu tento fazer um bolo bonito, tento fazer um desenho legal,
E aí o que acontece? Sai nada a ver. Sai aqueles, sabe aqueles desenhos de pauzinho? Você coloca a cabecinha, puxa um pauzinho assim, é o máximo que eu consigo fazer no desenho. Expectativa versus realidade. Ele traz justamente isso, ele fala assim, ó, eu espero de vocês coisas melhores. Essa é o quê? A expectativa. O que eu espero de vocês é arrependimento, é boas obras, é vocês continuarem, terem uma vida de continuidade no Evangelho. Não só de fazer no passado, mas continuar fazendo. A segunda coisa que a gente observa também no versículo 11, é que ele fala sobre uma constância. Não é só ter uma expectativa e manter aceso a minha continuidade no meu serviço, na minha obra, mas é uma questão também de permanência. Olha só, versículo 11, mas desejamos, olha só, expectativa, que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. O que é cuidado? Cuidado é zelo. Cuidado é quando você vê um móvel que está pegando pó, você vai lá, pega um pano com veja e tira o pó. Você está fazendo o quê? Cuidando, você está zelando, está mantendo aquilo. A manutenção da vida com Deus, ela é necessária, e essa manutenção, ela é contínua, é sempre cuidando. O cuidado é sempre, todo dia, é frequente. Por isso que o texto vai dizer para nós, que a marca da salvação, é uma vida de obras boas, que Deus espera de mim e de você, e obras que são contínuas e que permanecem. Permanece até quando? Versículo 11 ainda. Cuidando até o fim. Quando é para acabar? Quando é para parar o meu zelo? Quando é para parar de eu cuidar, de fazer as boas obras, de trabalhar na casa do Senhor, de me envolver na obra de Deus, de fazer caridade, de ajudar os outros? Quando é para mim parar de fazer essas coisas? Até o fim, sempre. Por isso que a marca da salvação, um sintoma da salvação que Deus espera de mim e de você, esse sintoma é justamente continuidade, é justamente cuidado e é justamente perseverança. Perseverança é nunca parar, sempre continuar, não desistir, não abandonar no meio do caminho. Ele está fazendo uma contraposição com a realidade de quem? Qual que é o bolo ali? Eu estou batendo no botão sem querer? Aqui, ó, um negócio feio. A descaracterização da vida cristã. Ele está falando o seguinte: se vocês tiverem uma vida assim, de abandonar a fé, isso significa que vocês nunca foram salvos. Significa que a salvação não está dentro de vocês. Significa que vocês não estão ligados na videira verdadeira para darem bons frutos. Ou seja, o nosso cuidado na vida cristã, aquilo que Deus espera de mim e de você, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, é uma vida de cuidado contínuo e perseverança. Olha só essa imagem que nós vemos aí. É alguém subindo uma montanha com um esforço contínuo e que ele persevera. Mesmo que seja duro, mesmo que seja difícil. O sintoma da salvação é alguém que continua apesar das dificuldades. É alguém que não arreda o pé. É alguém que não retrocede, mas avança e continua e cuida e permanece no caminho. Você quer saber se você é salvo? A primeira coisa que você precisa saber: eu faço boas obras? As boas obras não me garantem salvação, mas aquele que é salvo, o sintoma é: eu pratico-as, servindo uns aos outros. E a segunda pergunta é: será que essas minhas boas obras, ela é só pontual? É só num dia, num fim de semana, num dia que a igreja se mobiliza para fazer um evento de caridade? Ou num dia que eu saio com o pastor para fazer evangelismo? Num dia que eu saio para ajudar na manutenção da igreja? Ou será que eu faço continuamente e persevero fazendo aquilo? O sintoma de salvação é aqueles que permanecem fazendo essas coisas, aquele que não desiste, que ele continua. Então nós precisamos perguntar ainda mais: quais são mais aquelas coisas que acompanham a salvação? E o versículo continua, veja só:
versículo de número 12 ao versículo de número 15. O texto ali fala o seguinte: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Vamos começar do 12. Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. O que é negligência? Vamos lembrar uma coisa? Quando ele fala negligência aqui, ele está falando sobre aquilo que os irmãos estavam fazendo, estavam deixando de ouvir a palavra de Deus e de obedecê-la. Então ele está dizendo assim, ó, a marca do salvo é aquele que não negligencia as palavras de Deus. Abre sua Bíblia aí comigo, volta uma página, ou talvez na mesma página aí, no capítulo de número 5 de Hebreus, versículo de número 11. Hebreus 5:11. Olha o que diz lá: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Qual que é a acusação que ele está trazendo para os irmãos? Vocês não amadureceram na fé, vocês continuaram sendo crianças na fé, porque vocês foram, aquela palavra que nós falamos outra vez, retardados espirituais. Demoraram para amadurecer, porque vocês não quiseram ouvir a palavra de Deus. Então ele está dizendo no versículo 12, ele está lembrando isso, para que vocês não sejam negligentes, vocês precisam perseverar, vocês precisam permanecer. E aí o permanecer como? E no que? Olha só, versículo 11. Cuidando até o fim, para que tenha completa certeza da esperança. Nós precisamos de esperança, queridos. Nós precisamos de esperança. E a esperança, ela é por meio da fé. A fé gera esperança, e a esperança nos traz consolo. Nós precisamos de consolo. Numa vida de tribulação, igual esses irmãos hebreus estavam passando, eles precisavam de consolo. Só que se a nossa fé ela não estiver alicerçada, firme, constante na promessa, nós não vamos ter conforto. Imagine o seguinte: imagine que você está trabalhando e você está cansado do serviço. Você fala assim, olha, você chega para o seu patrão e fala assim, olha só, eu queria ter um aumento salarial, porque o tanto que eu estou trabalhando aqui não está correspondendo com o tanto que eu ganho, então eu estou querendo sair. Aí o seu patrão, não faça isso não, faz o seguinte, trabalha mais um mês, e mês que vem eu vou conseguir para você uma promoção, e você vai ganhar o dobro, tá bom para você? Você, se é para mim aguentar mais um mês trabalhando, com base nessa promessa, então vale a pena, né? Do que eu ficar desempregado, uma série de coisas. Então isso traz um conforto para você. Quando você for trabalhar no dia seguinte, você fala assim, nossa, que legal, cara, isso aqui é difícil, mas vale a pena, porque mês que vem eu vou conseguir meu aumento. E aí vai outro dia, você fala assim, não, tá difícil, mas mês que vem eu vou. Aí quando chega a última semana, semana que vem eu vou conseguir o aumento. Aí chega na última semana, aí o seu patrão pega e fala o seguinte, eu vou conseguir a promoção para você daqui 2 meses para frente. E olha lá, como é que vai ser esses outros 2 meses daqui para frente? De desânimo. Quando vier o serviço difícil novamente, você vai ficar o quê? Você não vai ter mais aquele ânimo para continuar, porque você não tem mais aquele consolo da promessa. Nós precisamos desse consolo com uma convicção sólida. A convicção nossa para termos conforto de verdade, para termos esperança na promessa e aguardarmos enquanto a promessa não se cumpre com conforto, consolados de verdade, nós precisamos ter uma fé muito firme. E o texto do versículo 12, ele está dizendo justamente isso, que para nós herdarmos a promessa, olha só, para que nós herdamos a promessa, nós precisamos ser imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam a promessa. Ele vai desenvolver mais um pouquinho sobre isso. Ele vai desenvolver como que nós devemos, como nós conseguimos ter esse consolo, quando nós temos uma fé firme. Mas primeiro, ele fala o seguinte: vocês precisam imitar. Imitar quem ele está referindo aqui? Quem é esse que nós precisamos imitar? Ele está falando sobre Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão recebeu uma promessa
em Gênesis capítulo 22, depois que ele foi sacrificar Isaac, e aí Deus chegou e falou assim, não, o anjo do Senhor chegou ali e disse, não, eu já vi que a sua fé é uma fé sólida, então eu faço uma promessa para você, a minha promessa é a seguinte, benditas serão as nações, as famílias, por causa de ti, por causa da raiz que sairá de você, e a outra coisa, de ti sairá uma grande nação. Essas duas promessas foram cumpridas. A da grande nação é que Abraão é o pai dos judeus, são hoje, atualmente, mais de 14 milhões de judeus, olha só que promessa, fora os que recorreram durante a história, a promessa foi cumprida. A segunda promessa que Deus fez é que benditas serão as famílias por meio de ti, por causa de ti. Da raiz de Abraão saiu Jesus. Se você pegar a genealogia de Mateus 1, você vai ver que Jesus veio da genealogia de Abraão. Abraão, através de Jesus, foi abençoado não só a geração do presente, mas a do passado, de todas as épocas foram abençoadas. Ele está dizendo o seguinte, nós temos que aprender com Abraão a como herdar as promessas. Mas qual é a promessa que ele está falando aqui para nós? Não é a mesma promessa de Abraão, embora seja semelhante. Ele está falando da promessa da vida eterna. Como é que a gente sabe disso? Por causa do que a gente acabou de ver no versículo 8. Ele fala que aqueles que apostatarem da fé, aqueles que se afastarem de Deus, aqueles que não têm os sintomas da salvação, eles vão ser condenados. Mas para nós que cremos em Cristo Jesus e temos os sintomas da salvação, nós temos vida eterna. É o que o versículo 7 diz, vamos ler de novo? Porque a terra que embebe a água, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, erva boa, para aqueles por quem é lavrada, recebe as bênçãos de Deus. Aí no versículo 8 ele fala o contraste disso, que é os que não dão frutos, não é uma erva proveitosa, mas infrutífera, que é os cardos e espinhos. Então a promessa que Deus separou para mim e para você, que está dizendo que nós vamos herdar, ela é primeiro por meio da fé, que gera esperança, mas que nós precisamos alcançar por meio de duas coisas. Ele fala, olha lá, versículo 12, que é pela fé e paciência. Difícil ter paciência hoje em dia, né? O que é paciência, queridos? Para mim tentar trazer para você o que é paciência, paciência é aquele que com muitos sofrimentos, olha só, com muitos sofrimentos aprendeu a esperar. É aquele que com muitos sofrimentos foi e se tornou maduro. O paciente na língua hebraica significa aquele que sofre muito, mas não aquele que sofre muito e é um coitado, mas aquele que sofre muito e amadurece. Então ele está dizendo assim que cabe a mim e a você como cristãos que nós sejamos pacientes até que essa promessa cumpra. Então está dizendo o que em outras palavras? Aquilo que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então a paciência ela é de várias aflições, dificuldades, angústias, tristezas. Porém nós temos uma questão que é a esperança. A esperança que nutre em mim e você o que? O consolo. Vejamos o versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Qual que é o fruto então da salvação? Primeiro, boas obras, constância e perseverança. Olha só, a paciência ela tem a ver com perseverança, entende? Quando você persevera, você está sendo paciente, entende? Então o fruto que Deus quer ver em mim e você, o sintoma da salvação é pessoas pacientes, que aguardam e esperam. Abraão esperou, sabe quanto tempo ele esperou? Abraão recebeu a promessa quando ele tinha mais ou menos uns 40 anos, eu posso estar errado agora, mas ele recebeu a promessa. Sabe quando ele foi ter filho? Lá para os 100. Já imaginou isso?
Lembra aquela ideia que eu falei do cara empregado? Ó, daqui 2 meses eu vou te dar a promoção. O cara já ficou murchinho. Imagina Abraão esperando a promessa, né? Só com 100 anos de idade ele foi ter Isaac. Então a promessa demora às vezes para se cumprir. Demora. Mas nós temos uma esperança que ela é alicerçada em coisas sólidas. E é esse ponto que eu quero tratar com você. A primeira coisa é boas obras. A segunda é paciência ou perseverança, ou como nós vimos aqui, paciência é a fé. Por que a fé? Vamos ver um pouquinho sobre isso. A fé, como eu disse para vocês, ela precisa ser uma coisa muito consistente, para que a gente possa ter consolo, não é verdade? Então se o patrão falar assim, ó, eu vou tentar para você, você fica assim, pô, não vai dar certo, né? Agora imagina se o dono da empresa chega e fala assim, ó, eu garanto para você que mês que vem você vai ter um aumento salarial. Aí ele fala o seguinte para você, eu prometo, não só prometo, mas eu juro. O que é a palavra jurar? Sabe o que é a palavra jurar? A palavra jurar, ela significa o maior modo da gente convencer alguém de que nós estamos sendo sinceros, honestos no que nós estamos falando. Certo? Então se eu falar para você o seguinte, ô Léo, eu tive uma experiência que foi assim, 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 assim. Aí você fala, cara, eu não acredito, o que eu vou falar para você? Eu juro! Ou seja, o juramento é o último estágio que eu posso apelar para poder dizer para você que o que eu estou falando é verdade mesmo. E que eu estou falando com tanta verdade que eu estou sendo muito honesto com você. Honesto demais. Quer ver um exemplo? Quando uma pessoa vai, homens aqui que vão para o exército, o que você tem que fazer lá? Nós aqui já passamos por isso. Você tem que jurar a bandeira. Olha o peso do juramento. O peso do juramento diante dos homens é uma coisa muito grande. Tanto é que é uma palavra que é lançada ao ar, só que como é um juramento, ele é levado como uma boa índole. Ele é levado como o quê? Que você tem boa fé. Que realmente você está sendo honesto, sincero. Então quando nós vamos jurar a bandeira, quando você jura, você está fazendo um pacto. Que você está sendo sincero, que você vai cumprir com aquilo lá. Quando pessoas vão até o altar para se casarem, o que elas fazem? Elas fazem juramentos de amor e fidelidade diante de Deus. Quando você termina uma graduação, um curso, alguma coisa do tipo, você é levado a fazer um juramento da profissão, de que você vai agir eticamente. O juramento é uma coisa muito séria. É quando você diz assim, ó, o que eu estou falando com muita honestidade, com muita sinceridade. Então, essa é uma garantia última que o ser humano pode ter. É mais do que eu pegar um celular e te dar assim, ó, a minha garantia de que eu vou pagar o que eu estou devendo para você, é que você pode ficar com o meu celular. É mais do que isso, porque está falando sobre a sua dignidade. E na verdade o juramento, ele usa do seguinte método: eu não juro somente por mim mesmo, eu juro por uma coisa maior. Todo mundo na escola já deve ter ouvido essa frase, e muitas vezes é usada vazia, né? Com pouco sentido. Mas a gente sempre jura por uma coisa que é maior, mais importante do que nós. Por exemplo, cara, o que eu estou falando, eu juro pela minha mãe. Já ouviu essa frase? Juro pela minha mãe mortinha, a gente usava muito isso daí. Por quê? Eu estou sendo tão sincero que eu coloco em risco uma coisa mais importante do que tudo que eu tenho. Que no caso, para nós, quando éramos crianças, era a nossa mãe. Ou então em outra oportunidade você fala aqui, eu juro por Deus, né? Que realmente você está jurando por uma coisa maior do que você. Agora você imagina o fundamento da promessa, quando Deus dá a promessa de que aquele que crê nele, que viver uma vida de estar constante, firme até o fim, nessa labuta contra o pecado, nessa labuta da vida, perseverando até o fim, de que nós vamos receber a promessa de vida eterna, o próprio Deus vem até nós e diz assim, eu juro por mim mesmo. Por que ele jura por ele mesmo? Porque não existe ninguém maior que ele. É o que o versículo está dizendo aqui para nós. Olha só, 14, dizendo, certamente abençoarei, versículo 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. O que ele está dizendo em outras palavras? Léo, a promessa que eu estou dizendo para você de vida eterna, de que se você perseverar até o fim, de que você se tornar alguém que vai resistir, vai
permanecer, vai ser paciente, vai viver uma vida fazendo as boas obras, e que no final disso tudo, eu garanto que você vai ter vida eterna, eu estou jurando por mim mesmo, Deus fala. Deus está dizendo com toda a autoridade, Ele está garantindo para mim e para você, de que por mais que a gente passe lutas, passe dificuldades, nós não temos motivos para duvidar. Lembra que eu falei para você? Se sua fé não estiver bem solidificada, você não vai ter uma esperança. Se você não tiver uma boa esperança, uma esperança sólida do que aquilo que a promessa foi dada para você vai ser cumprida, você não vai ter conforto. Mas se Deus está dizendo o seguinte, olha só, eu juro que você vai ter a promessa cumprida da vida eterna, se você crer em Cristo Jesus, então nós temos o quê? Conforto. Então nós temos o quê? Esperança. E esperança o quê? Solidificada, porque não é eu, o Caleb, que está te prometendo vida eterna, porque eu posso falhar, posso até acabar mentindo, mesmo jurando posso estar mentindo, mas Deus não mente, e é justamente isso que Ele vai dizer no versículo de número 17, vamos olhar? Olha só, versículo 17, pelo que querendo Deus mostrar mais, olha só, mais elevada, abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, ele está querendo garantir, se interpôs com juramento. Olha só, Deus quis tanto garantir para mim e para você, para que a gente não tivesse nenhuma sombra de dúvida, para que a gente não tivesse desesperança, para que a gente não entrássemos em conflito e ficássemos desesperados porque não temos esperança. Cristo jurou por Ele mesmo, eu vou dar vida eterna para você, para aqueles que perseveraram até o fim. Então, queridos, isso traz para mim e para você, sabe o que? Segurança. Eu posso labutar todos os dias da minha vida, eu posso ser difícil demais permanecer no caminho do Senhor, pode ser muito tentador querer sair e não permanecer, pode ser muito difícil ser paciente, pode ser muito difícil praticar as boas obras talvez, mas eu tenho uma promessa garantida em Cristo Jesus, que não é pelo que eu faço, mas pela promessa e pela confiança que eu tenho nele, sabendo que Ele é eterno, e que Ele não mente, que Ele jurou por Ele mesmo, eu posso continuar suportando essas coisas. As dores, como diz uma música, as dores desse mundo, por causa dessa fé, eu já posso suportar. As guerras e aflições já não podem mais me parar, por quê? Porque eu tenho uma esperança viva, o próprio Deus jurou, é garantia de sucesso, é garantia de credibilidade, porque foi Deus que jurou. E ele vai dizer aqui que Deus usou da sua imutabilidade. O que é imutabilidade? Mutável é aquilo que se muda com o tempo. Eu e você nos modificamos, mudamos de ideia. Ora, antes nós éramos ímpios, hoje nós somos cristãos. Houve uma mudança de essência, houve uma mudança de conduta, houve uma mudança de mentalidade. Nós mudamos o tempo todo, mas Deus, Ele é tão perfeito que Ele não tem variação de mudança. Deus não muda de essência, Deus não deixa de ser bondoso. Deus não é um dia bonzinho, outro dia malvado. Deus é sempre bom. E Deus não é um dia verdade, outro dia mentira. Deus é sempre verdade. Então, quando Deus chega para mim e para você e diz o seguinte: o que eu disse para você é verdade, Deus é alguém que não mente e não engana. Alguém tem alguma dúvida que Deus odeia o engano? Alguém tem alguma dúvida? Não. Sabemos que Deus odeia o engano. Se você enganar alguém, você sabe que Deus está reprovando a sua atitude. Nós sempre dizemos isso, quando alguém engana, você fala assim: mas Deus viu, Deus vai fazer justiça. Por quê? Nós sabemos que Deus não gosta de engano. Então a gente acha que Deus vai enganar a gente? De maneira nenhuma. Deus, quando disse, Ele não mentiu, e é justamente o que o versículo 18 diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível, não é que é possível, dá para acontecer com muito esforço, não, é impossível, o quê? Que Deus minta. Deus não mente. Então, quando Deus nos dá a promessa da vida eterna, depois da morte, para vivermos eternamente restaurados, nós podemos crer, por mais que seja doloroso, nós podemos crer, porque Ele não só jurou, mas Ele prometeu, e Ele também não mente. Ele não mente. Ele não muda de ideia.
Ele não fala assim, a partir de agora a salvação é por meio de Cristo Jesus, a partir de agora a salvação é pelas obras. Não, ele sempre é a mesma, sempre é o mesmo. A promessa dele não está caída, continua de pé, continua valendo. Por isso que o versículo 18 vai dizer assim ainda: tenhamos a firme consolação. Qual é a firme consolação? De que nós temos uma esperança viva e verdadeira. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Nós temos a esperança que foi proposta por Cristo, que é a esperança de vida. Então, queridos, por mais difícil que seja, eu quero lembrar do contexto desse texto, que é o sofrimento que os hebreus estavam vivendo, que é a perseguição que eles estavam vivendo. Não se compara o que nós vivemos hoje, as dificuldades do evangelho que nós temos e desanimamos muitas vezes em relação ao que eles viveram aqui. E é por isso que ele fala assim, nós esperamos de vocês coisas melhores. Porque Deus pode esperar de mim e de você coisas melhores? Porque a nossa esperança é viva, não tem do que duvidar. Não tem do que duvidar. Então, se é certeza, então vivamos uma vida de paciência, vivamos uma vida de perseverança, vivamos uma vida de cuidado, uma vida de fazer boas obras. Porque nós sabemos que no final de tudo isso, até o fim, quando chegar o fim, Deus nos recompensará com a vida eterna. Então nós podemos fazer o quê? O que o versículo diz aqui para nós: depositar, colocar a nossa fé, colocarmos o nosso refúgio. O refúgio é o quê? O lugar de segurança. Colocarmos nossa segurança na onde? Na esperança proposta. Nós podemos, com confiança, com certeza absoluta, com tanta certeza quanto você tem de que essa cadeira não vai quebrar com o seu peso. Você chegou hoje, ao entrar na igreja, e você olhou assim, olhou para a cadeira, mediu, pôs a mão, testou para ver se ia cair? Quando sentasse? Não, né? O que você fez? Primeira coisa que você chegou aqui, olhou a cadeira e sentou. Sabe o que isso significa? Fé, convicção, certeza. Você olhou para a cadeira e falou assim: ela me aguenta. Você não precisa fazer teste nenhum. Assim deve ser a nossa vida com Deus. Quando nós olhamos e observamos as promessas, o juramento que Deus fez para mim e para você, nós podemos fazer, sabe o quê? Como você fez com a cadeira: chegar e repousar em Deus, colocar nossa segurança em Deus, nos refugiarmos em Deus com certeza, porque Ele é imutável. Aí Ele não mudou de ideia. A salvação continua de pé para mim e para você. A esperança continua sendo a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 19 conta para nós algo muito interessante. Continuando esse raciocínio, ele fala para nós sobre uma ilustração muito interessante. Vejamos o versículo 19. Falando sobre esse refúgio, ele fala: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Do que ele está falando aqui, queridos? Ele está falando que a nossa segurança em Deus é tão grande, deve ser tão grande, que ela deve ser uma espécie de âncora. Na verdade, a fé é uma espécie de âncora para mim e para a sua vida. Quem sabe o que é âncora? É esse desenho aqui da imagem que vocês estão vendo aqui, ó. É o símbolo do Corinthians, né? O que é âncora da alma? O que ele está querendo dizer com isso? Quando os pescadores estão no seu navio, e de repente eles estão navegando, e eles observam um lugar, onde é um lugar de segurança, um lugar que provavelmente tem provisão, que tem peixes em abundância, que é um lugar calmo, tranquilo, um lugar de conforto, um lugar que eles vão denominar bom. O que eles fazem? Eles descem a âncora. Para quê? Qual que é a ideia deles descerem a âncora? Que é um peso que desce pela corda e amarra no barco. Para quê? Para que você não venha sair dos arredores daquele lugar que é bom, seguro e tranquilo. Por quê? Porque ele sabe, o pescador, que as ondas e a maré, ela tende a nos levar para outros lugares.
assim a minha vida e a sua vida é, como uma maré. Se nós não depositarmos a nossa âncora, a fé que é depositada no lugar seguro, que é Cristo Jesus, nós vamos ser levados pelas ondas da vida, pelo nosso sentimentalismo, pelas circunstâncias que nos rodeiam e muitas vezes nos fazem afastar de Deus, nos fazem desacreditar das promessas de Deus, nos fazem nos sentir inseguros. Quando nós depositamos a nossa fé em qualquer outra coisa que não seja em Deus, nós somos levados por más águas, somos levados por maus ventos, nós somos conduzidos à perdição, nós somos tirados do lugar de segurança e conforto e de promessa concreta e somos levados para a instabilidade. Por isso que ele está dizendo o seguinte: nós, sabendo desse juramento de Deus, sabendo que Ele é imutável, que Ele não mente e que Ele prometeu para nós uma esperança viva, nós podemos confiar, colocar a nossa âncora em Cristo Jesus, para que de maneira nenhuma, por mais que os ventos venham, por mais que a maré seja turbulenta, nós não venhamos sair de perto do lugar seguro, não saímos de perto do lugar que é o nosso socorro, do lugar que é o nosso refúgio e segurança, do lugar que é o lugar que nós devemos estar. É como se nós estivéssemos presos a nossa alma num lugar seguro, tranquilo, para que ela não venha sair e dissipar por lugares perigosos, onde a perdição é garantida. Eu e você precisamos nos ancorar. Ancorar na onde? Em Cristo. A âncora é a fé. Nós devemos colocar em Cristo, para que por mais que os ventos saiam e nos empurrem, as circunstâncias venham que tentam nos desanimar, a gente não venha sair de perto de Cristo, jamais. Essa é a âncora da nossa alma. Por isso que Deus nos chama a essa confiança, por isso que Deus nos chama a entender o que é o resultado dessa confiança. O resultado dessa confiança é uma vida de paciência, volto a repetir, e vou repetir várias vezes, uma vida de perseverança, uma vida de boas obras, uma vida de constância, uma vida de cuidado. E ele fala assim que essa âncora, ela, olha só que interessante a linguagem que ele usa aqui, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Ué, uma hora ele está falando de embarcação, outra hora ele está falando de véu, do que ele está falando? Precisamos ler o versículo 20 para entendermos que tipo de véu ele está querendo dizer. O versículo 20 diz assim: onde Jesus, olha só, Jesus, nosso precursor, guarda essa palavra, precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Agora nós podemos entender. Lembrando que ele está escrevendo aos Hebreus, os Hebreus existia o templo. O templo era separado, nós já vimos aqui no outro estudo, que o templo era separado em pelo menos dois ambientes, o santo, o lugar santo, e o lugar santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote podia penetrar, e a divisa desses dois lugares, era como se nós fechássemos essa igreja aqui, e colocássemos um véu aqui no meio, daí para cá, fosse o santo dos santos aqui, e aí fosse o lugar santo, entenderam? E somente o sumo sacerdote, os sacerdotes convencionais não podiam entrar, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano nesse lugar chamado Santo dos Santos. Era o lugar onde ele encontrava a presença de Deus e aonde ele intercedia diante de Deus pelo povo. Ele está dizendo o quê? Que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E Jesus entrou nesse véu. Ele está dizendo, em outras palavras, é que Jesus entrou no Santo dos Santos e nos representou diante de Deus. E quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, em Jesus Cristo, como âncora da nossa alma, nós estamos com Cristo passando do véu para lá. Ou seja, aquilo que estava impossibilitado para mim e para você, porque nós não somos sumos sacerdotes, por meio de Cristo nós temos acesso agora, aonde? A presença de Deus. Antes somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Agora nós, quando colocamos a nossa confiança em Cristo Jesus, nós podemos entrar juntamente com Ele. Olha que coisa interessante. Cristo abriu o caminho para mim e para você. Quando nós colocamos a nossa confiança, nós podemos ter acesso a Deus. É por isso que nós podemos cantar louvores hoje, porque agora nós temos acesso a Deus. E eu quero chamar a sua atenção para uma palavra especial nesse versículo 20. É a palavra que eu disse, que é a palavra precursor.
O que a palavra precursor significa? Precursor é uma palavra aqui no grego, a palavra no grego é prodromos. Não precisa guardar essa palavra, mas a palavra prodromos significa aquele que prepara o caminho. É aquele, como se fosse um arauto, é aquele que prepara o caminho para o rei passar. É aquele que investe nas veredas e arruma o caminho e anuncia a vinda do rei. Ele é um precursor, é aquele que vai primeiro e chama os outros a vir após ele. Queridos, essa palavra é uma palavra interessante, sabe por quê? Porque conectado, essa ideia de alguém que prepara o caminho e chama outros para virem atrás dele, ela não corresponde muito bem à ideia de sumo sacerdote, sabe por quê? Porque o sumo sacerdote não podia chamar ninguém para ir atrás dele. O sumo sacerdote, ele não podia abrir o véu e falar assim, pessoal, me segue. Ele não podia, por quê? Porque se qualquer um que entrasse com o sumo sacerdote, sem ser o sumo sacerdote, morria. O próprio Deus matava. Porque o Santo dos Santos era somente para o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas agora, o texto fala para nós que Jesus fez algo inédito. Jesus foi o precursor do Santo dos Santos. Jesus foi aquele que abriu o caminho, ele foi o primeiro a entrar diante de Deus e como sumo sacerdote interceder por nós e nos chamar a seguir ele para entrarmos também no Santo dos Santos. Essa é uma palavra inédita. Significa que Jesus é o único que pôde cumprir a ideia de nos levar a Deus. É por isso que Jesus vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo o quê? Eu sou o caminho. Se alguém quer ser meu discípulo, me siga. Por quê? Ele tem um caminho. Ele é o único que pode abrir o caminho para nós chegarmos diante de Deus. É por isso que a segunda parte do versículo ele diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso é lindo de descobrir. Isso é lindo para os judeus que estavam ouvindo essa mensagem, porque agora nós temos acesso a Deus sem intermediários. Eu não preciso chegar, você não precisa chegar para mim e falar assim, pastor, ora por mim. Você pode você mesmo orar. Você não precisa chegar para alguém te representar diante de Deus. Você pode chegar diante de Deus, porque Cristo Jesus abriu o caminho para nós falarmos com Deus. Você não precisa mais de cordeiros sendo sacrificados para que você pudesse ser perdoado dos seus pecados. Você pode chegar diante de Deus diretamente, em oração no seu quarto e se arrepender dos seus pecados. A gente não depende mais de um templo, onde por atos cerimoniais, você entra por meio de um representante diante da presença de Deus. Ou seja, você nunca entra na presença de Deus. É sempre o sumo sacerdote que entrava na presença de Deus. Mas por Cristo Jesus, eu e você temos acesso ao Pai. Nós temos concessão do Rei para chegarmos diante dele. Isso é lindo. Deus, Jesus Cristo, é o nosso precursor. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: sabe qual que é o sintoma da salvação? É aquele que segue os meus passos. Quer saber se você é um salvo? Veja se seus passos são correspondentes com os passos de Jesus. Veja se você está seguindo ele no mesmo caminho, em direção ao Pai, em direção a Deus, porque ele é o caminho. E aquele que pela fé coloca a âncora da sua alma pela fé em Jesus Cristo, esse vai viver como ele viveu, vai andar como ele anda, vai pensar como ele pensa, vai submeter como ele submeteu, vai viver como ele viveu. Quais são os sintomas então do salvo e da salvação? Vamos fazer uma recapitulação. Primeira coisa que nós aprendemos sobre os sintomas da salvação. Esses resquícios que devem estar, não devem ser só resquícios, mas devem dominar nós por total, porque Deus espera de nós mais. Primeira coisa, a salvação não se perde,
mas para se precaver, vale a comparação ou vale ainda a ameaça. Lembrando, quando ele chegou, ele ameaçou eles com o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, dizendo o seguinte: aqueles que se apostatam não têm volta. Ele não está dizendo que a salvação se perde, mas está dizendo assim, ó, vocês precisam, nós esperamos coisas melhores de vocês, sabe por quê? Por quê? Porque nós estamos mostrando para vocês o quanto é sem volta o caminho da apostasia. Então a gente espera coisas melhores de vocês. A salvação não se perde, mas para que você acorde, desperte, entenda a importância de ter os sentidos da salvação em você, de ter os sintomas da salvação em você, vale a ameaça. Por isso que a Bíblia muitas vezes vai aparecer com isso, como se fosse uma ameaça. Não está dizendo que a salvação se perde, está dizendo o quê? Cuidado, o lugar fora de Deus não tem volta. A apostasia é de quem não é salvo. A apostasia é de coisas que não acompanham a salvação. São coisas que não são de quem é salvo. Essa é a primeira lição que a gente aprende. Segunda, Deus espera de nós coisas melhores. Deus está olhando para mim e para você, Ele nos cobra. Por quê? Porque Ele quer que a gente avance e não fique redarguido, tímido, fechado, estagnado. Antes que nós cresçamos, espera as coisas melhores que acompanham a salvação. Quais são essas coisas? Primeira, as boas obras é um sintoma de salvação. Portanto, querido, faça boas obras. Ande em boas obras. E não é só caridade, é disponibilidade. Disponibilidade para trabalhar nas coisas da obra da igreja, para ajudar alguém que está precisando, para atender uma necessidade, para dar uma palavra amiga, para evangelizar, para viver uma vida de santidade. Isso são todas obras, boas obras que o Senhor e que são sintomas da salvação. Quarta coisa, perseverança, cuidado e constância até o fim são sinais convincentes de salvação. Portanto, devemos perseverar. Quer saber se você tem sintomas de que alguém que foi contaminado pela salvação, contaminado no bom sentido? Veja se você é alguém perseverante, que vai até o fim, que não desiste, que tem o Espírito de Deus te renovando, te animando, lembrando a promessa, lembrando que Ele é fiel, lembrando do que Ele prometeu. Se você está sendo cuidadoso, cauteloso e constante, o que é constante? Que permanece estável, que não é aquele que fica inconstante. A Bíblia diz assim, Tiago fala assim, que o coração dobre, ou coração duplo, de ânimo duplo, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, se tem alguma coisa no seu coração que te faz muitas vezes desacreditar, se tem uma outra âncora na sua alma, você vai ser instável como um navio que é levado pela maré. Então a constância é um sintoma de salvação. Seja perseverante, cuidadoso e constante até o fim, são os sinais convincentes de salvação. Outra coisa que aprendemos, negligências do ouvir da palavra gera meninice e pouca fé. Se não ouvir a palavra nos gera meninice, criancice espiritual, retardo espiritual, nós precisamos aprender a ouvir, como nós falamos domingo agora, não é isso? Que o conhecimento nos leva para quê? Para amadurecermos na fé. Então precisamos conhecer para crescer, precisamos ouvir. Outra coisa, Deus garantiu por juramento o seu compromisso da promessa. Então a promessa está de pé e ela não falha. Pode confiar, pode ter certeza, pode estar consolado na sua alma, no seu espírito, pode permanecer como aquele trabalhador que eu disse, que vai receber promoção, pode permanecer firme trabalhando, mesmo que as dores venham. Por quê? Porque ele jurou como garantia de juramento que a promessa vai ser cumprida. Outra coisa, Deus é imutável, Ele não muda, por isso não precisamos temer, e sim continuar crendo. Não há o que temer, Ele é imutável. Já pensou se Deus não fosse imutável?
um dia ele acorda, como a gente diz aqui, com a pá virada e decide acabar com tudo? Se Deus não fosse imutável? Quando ele olhasse para você, vê se o seu pecado e falasse assim, quer saber? Sabe aquele quer saber? Aquele quer saber que eu estou falando, é essa expressão de, até agora eu fui paciente, agora não sou mais. Isso é mudança. Mas Deus não, Deus é imutável. Louvado seja Deus, senão já tinha sido fulminado. Já estamos todos mortos e condenados. Deus é imutável, por isso não precisamos temer e sim continuar crendo. Somos consolados por sabermos que Deus não mente. Ele não mentiu, é verdade. Outra coisa, a âncora da nossa alma é Jesus, o qual é o lugar certo e seguro para a nossa alma repousar. Apesar da maré, apesar das ondas, alicerce sua fé em Jesus, para que você não saia do lugar seguro e bom para a sua alma, em nome de Jesus. Jesus nos representou, representa e representará eternamente nos céus. Por isso, temos a vida eterna garantida e caminho aberto para Deus. Jesus não só representou no passado, não só representa hoje, mas ele continuará representando eternamente. Outras palavras, nós vamos ter um representante eterno, imutável, que vai sempre nos garantir estarmos diante da presença de Deus. Por isso, podemos ter certeza que sempre teremos acesso a Deus na eternidade, por causa de Jesus. Louvado seja Deus. Penúltima coisa. Contudo, Deus espera que vivamos uma vida digna de salvos, com fé, paciência, perseverança, cuidado, boas obras até o fim, e herdaremos a promessa. Quer herdar a promessa? Então tenha fé sólida, paciência, perseverança, cuidado, boas obras até o fim. Estes são os sintomas da salvação. Que no nome de Jesus você possa identificar, fazer uma avaliação do seu coração, do seu comportamento, e você possa colocar diante de Deus as suas dificuldades. Senhor, eu estou sendo inconstante, mas eu quero ter uma fé mais sólida, me ajuda, Espírito Santo. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então venha ouvir, não seja negligente, venha aos cultos de ensino, venha, participe das células, participe de tudo, para quê? Para que você ouvindo a palavra possa gerar mais fé, mais confiança, mais esperança, e você possa ser consolado nesses tempos difíceis que tentam nos levar para maus ares, para maus lençóis e assim por diante. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor força, ajuda, para que possamos aplicar essa palavra no nosso coração. Todos entenderam a palavra? Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Vamos orar no nome de Jesus. Agradecer por essa palavra que nos ensina, que nos exorta e nos consola com a certeza do que Cristo nos prometeu. Maravilhoso Deus e Pai, te louvamos, Jesus Cristo, pelo seu infinito amor, pela sua misericórdia, pela sua graça nas nossas vidas. Obrigado por nos oferecer esse juramento. Obrigado por não mentir. Obrigado por nos dar essa promessa, essa garantia. Obrigado por dar para nós a fé que podemos estar nos lugares refugiados, seguros, tranquilos, calmos. E possamos, Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos capacite com paciência, com perseverança, com zelo, cuidado, Senhor, para que possamos, Senhor, te agradar, te louvar, sempre, Senhor, expirar e transpirar, Senhor, esses sintomas da salvação nas nossas vidas. Identificando isso, Pai, que o Senhor possa ajudar cada um de nós nas nossas labutas do dia a dia e possamos, Senhor, nos apegar cada vez mais no Senhor, na fé no Senhor, sabendo que o Senhor preparou um caminho direto para o Pai e por isso nós podemos te adorar, te bendizer, engrandecer e ter a certeza da promessa que o Senhor nos deu de vida eterna. Amém. Glória a Deus.